achou que a gente tinha morrido, né? Só que não, a gente renasceu da cinza, como a Fênix. Nós somos a Fênix. Gente, o tema de hoje está muito legal. Vai ser lendas urbanas. Lendas Contos urbanas e que fábulas. poucas pessoas conhecem. Contos, fábulas e tudo mais. Hoje vai ter história de Tererê, da Cuca. Do ex te chamando oi sumida no WhatsApp. Vai ter, gente. Terror, vai ser terror. Esse tema. Não, vai ser muito legal, gente, o tema. Porque eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com algumas histórias, algumas lendas. E às vezes até algumas pessoas, né, já passou por alguma. Porque eu mesmo, quando era pequena, já passei umas coisas estranhas, né? Passou? Eu já, quando pequena, já tenho, quer ver? 2 histórias que eu me lembro. Tô impressionada na sua idade você ainda lembrar. Mas é que bruxa lembra, né? A gente lembra. É verdade. Lembra de tudo. É verdade. Bom, eu vou começar contando, então, a minha história, gente, a minha história de terror, tá? É o seguinte, eu tinha, na época, eu acho que uns 8 anos, assim, mais ou menos. Eu acho que até menos. E aí, eu estava... Você sabe que criança tem muito medo e tem muita imaginação, né? E, só que, gente, eu tenho certeza que não foi imaginação, não. Eu vi mesmo. Tô até com medo do que ela vai falar. Eu estava em casa com uma prima, 2 primas minhas. E na época, aqui onde minha mãe mora, era completamente diferente, né? Então eram 2 casas. E aí a gente estava na casa da minha mãe, saiu e fui pra casa da minha tia, que era a casa do fundo. E na hora que a gente foi pra lá, a gente ficava lá aprontando na casa da minha tia, porque no quarto dela tinha aquelas estrelinhas no teto. Lembra aquelas estrelinhas que ficavam brilhando? E pra quem não sabe, gente, antigamente, nos anos 80 e 90, tinha tipo umas estrelinhas de plástico que a gente grudava no teto e quando você apagava a luz, ela brilhava. Sim, era muito legal. A gente ficava lá, então. E aí, a gente lá conversando, brincando e tal, e de repente no vitrô da sala, que a gente estava na sala, a gente viu passando uma sombra e parecia um primo meu, que elas também conheciam. E aí eu falei, nossa, ele tá aqui, tipo, que estranho. E a gente foi abrir a porta pra ver, né? Quando a gente abriu a porta, a gente viu, eu, né, na casa, foi eu que abri, porque elas ficaram com medo, mas eu abri. Eu abri a porta. Eu sempre pergunto, né, criança não faz isso. Quando eu vejo filme de terror, eu vejo, mas criança não vai ver, gente. Qual criança que vai? Criança sai correndo. E agora eu tô me dando conta que A eu fiz Michelle isso. vai. Eu A fui Michelle ver. vai, tá vendo? E aí eu Porque abri. tem criança, sabe aquelas crianças idiotas do filme? Burras. Então, era eu todinha. Acho que é por isso que eu fico julgando. Fala, mas qual é a criança retardada que vai lá ver? Tá Não, vendo? Quando vai ser comigo. Pedro reclama de Paulo, a gente conhece Pedro, não Tá Paulo, tá vendo? Gente, isso é um caso claro. Espelhamento, espelhamento. E eu abri a porta, e quando eu abri a porta, porque eu jurava que era meu primo, eu abri a porta e vi uma coisa subindo em cima do telhado, menina. Mas foi um desespero, porque eu falei, não é meu primo? Como é que ele ia subir tão rápido em cima do telhado? E aí eu fechei a porta. Aí eu fechei a porta correndo e eu falei para minhas primas, eu falei, gente, eu vi alguma coisa subindo em cima do telhado. E eu fiquei desesperada, e elas ficaram desesperadas, e a gente tinha que ir, e assim, a gente tava sozinha na casa do fundo. Então a gente tinha que abrir Você tinha a que porta. sair pra ir embora pra outra casa. Menina. E aqui a gente ficava, vamos, vamos. Era de dia ou à noite à isso? noite. À noite, era à noite. Aí dá medo. Ai, desespero. Aí a gente, não, vamos no 3, a gente abre a porta e vai correndo. Aí foi muito engraçado, porque a gente abriu a porta e foi as 3 correndo junto. E aí, tipo, a gente chegou na porta, as 3 gritando, né? Porque mulher, gente, mulher grita até. E as 3 deu de cara na porta, porque queria as 3 entrar junto e não dava, né? Aí eu abri, e tipo, eu não lembro se estava trancado, a gente não conseguia abrir, porque a gente começou a bater na porta, sabe? E entrou correndo na hora que abriu a porta. E aí, o que aconteceu? Aí eu comecei a contar, e como sempre, ninguém nunca acredita nas crianças, Lógico, né? Não, gente, calma, vocês estão com medo, é normal. Tão jovem, gente, bebendo. Eu consigo ver essa cena aqui 8 anos, bêbada. Os adultos falam pensando. Onde eles... Olha, e não é engraçado, porque eu tenho isso claro, né? Eu consigo ver a imagem passando aqui na minha cabeça, ó. Consigo ver. Não tô louca, eu tenho a imagem gravada até hoje na minha cabeça, pra ter que escutar que eu sou doida, que é só coisa da minha cabeça, não é não.
E essa foi uma. Engraçado, porque a outra também tava com essas primas. Eu acho que o problema era essas primas. Elas eram mais velhas ou mais novas que você? Uma era... Eu acho que elas eram mais velhas que eu. Não, uma Porque era mais nova e uma era mais velha. Existe uma teoria, né, que mulher ela atrai mais, né, do que o homem. Inclusive o efeito poltergeist, que parece ser manifestações, sabe, que cadeira voa, não sei o quê, geralmente acontece com mulheres e na mulher que está na puberdade. Por isso que eu perguntei. Porque se uma delas estivesse na puberdade, pode ser que estivesse acontecendo com ela o efeito poltergeist. Não necessariamente é uma possessão demoníaca ou nada demoníaco, é realmente a energia, entre aspas, vamos falar assim, da menina na puberdade que causa todos esses efeitos. Porque a outra vez eu tava com elas também. Só que eu tava na casa delas nessa vez. Eu acho que vocês mexeram com o diabo. Ah, pronto, falei. Eu acho que eu fiz alguma coisa sem saber, gente. Eu devia estar dormindo. Você estava com 8 anos, então foi na época da Vamp? Sei lá. Deixa eu ver. Você escutou o disco da Xuxa ao contrário? Né? Ai, tinha muitas dessas coisas, né? Pode ser. Gente, eu tinha mania também quando falava dessas coisas, de voltar a fita, né? Voltar pra ver. Eu tinha e fazia isso, gente. É porque desde pequena eu sempre gostei de história de terror. Sempre gostei de filme de terror. Não é à toa que eu passava essas coisas, porque eu sempre gostei, gente. Ó, a segunda vez eu tava na casa delas, eu tava dormindo. E no meio da noite eu acordei pra ir no banheiro. E quando eu voltei, eu vi uma coisa passando, uma sombra passando também na janela. Fiquei desesperada. Fiquei desesperada, tampei a cabeça e voltei a dormir como toda criança em filme de terror. Tranquila. Bem Nossa, assim. veio um morto na minha frente, vou dormir. E nesse dia, se eu não me engano... não, é engraçado que nesse dia, elas viram que eu acordei de madrugada e elas acharam que eu era sonâmbula, que eu tinha caído da cama e tava em pé, mas não, eu tinha levantado para ir no banheiro mesmo. Só que elas viram que eu tava viajando também. Enfim, foram essas 2 vezes, assim, que eu me lembro de que eu vi coisas, assim. Mas tem histórias. Tem alguma história de alguém... Você já passou por alguma coisa assim? Já. Eu já passei por coisas reais, mas eu acho legal contar uma história que você fez parte dessa história. Que foi quando o meu mito sobre algumas questões espirituais, vamos colocar assim, quebrou em mim. E eu comecei a ser mais cética. Eu acredito que existam realmente manifestações, mas eu acho que não é da proporção que divulgam por aí. Que foi o seguinte, Michelle e eu, 2 jovens gazelas, lindas, saltitando por aí, arrasando. A gente inventou de assistir o filme, acho que era O Chamado. Era O Chamado, no shopping. O primeiro. Não, no marketing, no supermarket. Exato. Esse é supermarket. E o que acontece naquela época? Não foi Chamado, não. Foi aquele... Ai, como é que chama, gente? Que ficava gravando o quarto a noite inteira. Não era O Chamado. Alguma coisa... Era espírito? Não era espírito. Gente. Era. Quer ver? É um filme que eles ficam gravando a noite inteira, o casal. Isso. E a pessoa ficava, tipo, ela não percebia que ela estava possuída, então ela ficava do lado da cama, olhando pra pessoa, sempre às 3 da manhã. Sempre. Gente, como que não é o Chamado, não? O Chamado é daquela menina do poço. Isso. Que você tem 7 dias. Então, eu tô tentando lembrar o nome desse. Gente, exatamente. Atividade Paranormal. Atividade Paranormal. É isso, Atividade Paranormal. E acontece o seguinte, eu estava morando no Mickey Palace, né, na casa da Michelle nessa época. Nossa, é mesmo, né, Mickey Palace. Exatamente. E aí, eu tinha tido... A Michelle tinha uma amiga que mexia com essas coisas. E eu sempre tive alguns sonhos que ele não me fala, não é premonitório, né? Não nos fala sobre o futuro, mas ele me mostra alguma coisa que está acontecendo, né? Esses sonhos acontecem não muito. Estranha mesmo. Sabe, Carrie, a estranha? Sou eu na vida. E aí eu tinha tido, dentro de um sonho, uma visão, eu tinha visto tipo uma coisa estranha e sabia que tinha sido mandada
num ritual de um bandista, né? Que a pessoa era daquela religião, para a Michelle. E estava muito claro, e eu contei para a Michelle naquela época esse sonho. Eu falei, Michelle, eu vi tal coisa. E aí depois a Michelle vai contar para vocês como que a vida dela tinha paralisado. Só que aquilo me impressionou de tal maneira, porque estava confirmado tudo aquilo que eu tinha visto e sonhado, né, Michelle? Se confirmou, que a gente foi assistir esse filme. Então eu estava emocionalmente sensível. E eu, então? Né? Terminou de assistir, eu estava, gente... Sabe quando, assim, o olho arregala, mas o fiofó tranca? Gente, era isso. E a gente pegou a última sessão, então acabou, era meia-noite, alguma coisa, né? Não, terminou mais de 1h da manhã, porque a gente não tinha como voltar para casa, não tinha lotação e nem ônibus. Nada. Verdade. Eu tive que ligar pro meu namorado, que morava em outra cidade. Para buscar a gente. Porque a gente não tinha como voltar para cá, a gente não tinha dinheiro de táxi, a gente era muito... Não tinha condição, não tinha Uber na época, gente, não tinha Uber, táxi era muito caro e éramos muito mais pobres, considerado, né? E era bandeira 2 aquele horário. Imagina. Não tinha como. E aí, quando ele chegou, eu lembro que aquela noite eu não consegui dormir. Eu fiquei com aquelas imagens... Porque a gente saiu de lá se cagando todinha. Mas era muito... E assim, o pessoal saía comentando, né? Legal, tipo, filme de terror, blá, blá, é filme. Só que assim, eu tinha passado por coisas parecidas há pouquíssimo tempo. E aí, então, aquilo pra mim foi um choque, assim, pra gente, né? E aí a gente saiu de lá e não queria de jeito nenhum comer. Não queria comer, não queria dormir. A gente falou, pra casa a gente não vai. A gente não vai dormir agora, porque dormir é a última coisa que a gente vai fazer hoje. Aí a gente saiu e foi pra uma pizzaria, lembra? Foi, putz. A nossa alma gorda sempre existiu, gente. Gente. A gente foi por sugestão do Márcio na época, e ele que pagou, porque eu ia mijar de R$1. Exatamente. Entendeu? E assim... A gente falou, Márcio, leva a gente pra qualquer lugar, menos pra casa. A gente falou, porque a gente tava com muito medo. Depois vocês vão entender o porquê do medo. A Michelle vai contar essa história. Porque por mais que eu tenha tido o sonho, a visão, aconteceu com a Michelle. Então depois ela conta. Aí, beleza. Aí eu fui trabalhar no outro dia. E eu trabalhava no UOL. E aí chegou lá, eu tava com a cara muito derrotada. Tipo, tanto de não dormir, como processando toda aquela informação do filme. Eu fiquei muito impressionada. Aí chegou um amigo meu que morou no Japão, né? E aí ele pegou e falou assim, ele percebeu que eu não tava bem. E ele perguntou o que aconteceu. E aí, eu lembro que às 3h da manhã eu fiquei orando, tipo, tem poder, misericórdia, da Senhora dos Crentes, entendeu? Eu tava daquele jeito, deu 3h. É importante vocês entenderem que 3h da manhã... Você tem que estar dormindo. Nos filmes americanos... 3h da manhã tem que estar dormindo. Mas nos filmes americanos, eles dizem muito que a hora morta, né? Porque alguns acreditam como Jesus foi crucificado às 6h da manhã, então às 3h da manhã seria a hora do anticristo, né? E eles chamam de hora morta, que é a hora que, segundo algumas pessoas, é a hora que mais manifesta o demônio, né? E eu, 3h da manhã, tava lá assim, misericórdia, tá amarrado, o sol tá amarra, minha Senhora dos Crentes, e não sei o que, queima todo o mal, entendeu? Eu sou amiga de Deus, eu prefiro Deus, e tava lá. E aí, chegou no outro dia, é importante vocês entenderem esse pedaço em específico. E ele percebeu, né? Aí o nome dele é Ronaldo, ele pegou e falou assim, né, Surya, o que aconteceu, né? Eu contei pra ele só a história do filme. Falei, então, Ronaldo, aconteceu algumas coisas comigo e o filme me impressionou muito por causa das coisas que eu vivi esses últimos tempos, nem foi diretamente comigo, mas como eu tenho visto essas coisas, e quando deu 3h da manhã, eu fiquei com muito medo, eu não dormi, eu fiquei orando, chamando Deus, e aí ele começou a rir da minha cara. Isso faz nada a ver, né? Isso aí nada a ver, isso aí é lenda, isso aí é história. Aí eu peguei e falei assim, mas Ronaldo, você não tá entendendo, 3h é hora morta. Eu fiquei com medo. E se aparecesse alguma coisa? E não sei o quê. Aí ele olhou bem pra minha cara e falou assim, seria impossível ele ter aparecido às 3h da manhã na hora que você estava orando. Como assim, impossível? Quem é você? Que não sei o quê. Ele falou, Débora, a gente tá no horário de verão.
gente, a pessoa, olha, ficou lá orando. Não à toa, né? Porque orar nunca é à toa, mas à toa. Ela podia estar dormindo, entendeu? Deus tava rindo lá de cima, orando trouxa. Ele tava lá, minha filha, vai dormir, vai. Você é Vai loira. dormir. Não, mano, exato. Ele falou, você é loira. Entendeu? Gente. Passou uma hora de orado. Tá vendo? Agora acabou o horário de verão, naquele você não vai mais momento- passar por isso, tá? Agora. E aí ele pegou e explicou, né, que no Japão a questão de demônios é diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Uhum. Né? Inclusive os de lá eu acho bem mais bravo do que os daqui. É. Mas eles não chamam de demônios, né? Uhum. Eles chamam, tem outras analogias. E ele explicou, Débora, caramba, se fosse assim, se nos Estados Unidos a questão é às 3 horas da manhã, que horas é aqui? É. Tem a questão do fuso horário. Mas, entendeu? gente, Então, é que assim. os fantasmas, eles sabem lugar que tem horário de verão. Eles entendem de fuso horário. É verdade. Né? A gente tem que Certeza. entender o lado deles, né? Ver do lado deles. Exatamente. Ninguém certeza. nunca parou pra pensar nisso. Tenho certeza que você que tá aí ouvindo, você nunca parou pra pensar nisso. Exatamente. Sempre existem os dois lados. Eu preciso... Se alguém conhecer algum fantasma que tá a fim de dar uma entrevista, entendeu? Porque gostaria de entender com eles como é que funciona essa questão dos fuso Do horário. Se tem horário de tudo. verão, se não tem, sabe? Como que é. Gostaria de entender aí. Mas o que quebrou em mim foi exatamente eu parar de simplesmente engolir o que os outros falam, como se aquilo fosse uma regra, uma verdade, e parar de ser tonta. Tudo isso, só para ficar claro, entendeu? Gente, isso aí foi estudo epidemiológico, entendeu? Foi associação. Ninguém fez um ensaio clínico randomizado. Ninguém. Entendeu? Ai, eu ouvi a informação, associei na minha cabeça, fez sentido, pronto. Pronto, entendeu? Eu já estava ali foi validado. Isso. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Mas tudo foi esclarecido porque ele já tinha feito um ensaio clínico randomizado, baseado no horário de verão. E aí você dançou e viu que era mentira. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente. Ai, meu Deus. Olha, mas esse dia foi engraçado. E assim, ó, aí, ó, pra vocês entenderem por quê que foi assim, tudo tão pesado pra gente, foi porque quando ela teve esse sonho, ela me contou, a partir do momento que ela me contou, engraçado porque nessa época foi quando eu comecei a ir pra igreja, né? Na verdade, eu já tinha começado. Faz um tempo. E aí, eu comecei a ter uns sonhos, gente, muito estranhos. Eles começaram a invadir meu sonho. Porque como eu, naquele momento, estava muito próxima de Deus, eles não conseguiam me atingir de uma forma que não fosse no sonho. Ao contrário de hoje. Nossa, tá bem longe, mas longe. Hoje eu tô... Esse cara é bem ferrada. Oh, Deus, me perdoa. Deus olha pra cima e fala assim, tomou distância, hein? Você me usou. Né? Tipo... E aí, gente, nessa época, então, eles começaram a invadir meu sonho. Eu comecei a ter uns sonhos muito perturbadores, assim, sabe? Alguns foram sonhos, porque eles começaram com sonho. Então, eu sempre tinha sonho deles me perseguindo. E era muito ruim. Aí teve um dia que foi assim o mais pesado de todos, que foi que eles começaram, porque eles vão tentando, gente, eles vão tentando te perturbar ao máximo. Eu tive vários sonhos assim, né? O último, eu acho que esse foi o último, porque depois eu acho que eu fiquei muito firme mesmo com Deus, viu? Porque, olha, foi só Deus nesse caso mesmo. Nesse último, olha a associação que eu vou fazer isso para vocês entenderem, eu vou fazer uma analogia, olha que chique. Eu estava tendo esse meio que sonho, mas sabe quando você está meio dormindo, meio acordado? Você não está dormindo de fato. E aí, eu nesse pseudo sonho, eu abri os olhos e tinha alguém parado, assim, do lado da minha cama. Do lado. E eu vi que não era minha irmã, não era ninguém. A sombra da pessoa que eu via não era de ninguém que eu conhecia. E aí aquilo já me deixou muito desesperada. Eu comecei a ficar, tipo, desesperada. E aí aquela sombra veio na minha direção e começou meio que me sugar, assim. E no que ela me sugava, eu me tipo, eu sentia como se estivesse sem ar, assim. Ela ia me sugando e parecia que ela estava tirando a minha alma do corpo.
E aí, para vocês entenderem a cena, imagina, eu sei quem já viu Harry Potter. Sabe quando o Harry Potter ia fazer o negócio, os dementadores chegavam nele e ficava sugando? E você via, tipo, era exatamente isso e essa sensação que eu estava sentindo. E aí eu não conseguia falar, então eu comecei a orar em pensamento, porque eu não conseguia falar para orar. E comecei a orar, orava, até que essa coisa me soltou. E não me soltou, eu acordei, assim. Então, gente, foi a pior sensação da minha vida, assim. Foi muito ruim. Aí eu fiquei orando, né, que nem uma louca, desesperada. E demorei pra voltar a dormir. Eu nem fui olhar o relógio, gente. Eu nem, depois desse negócio das 3 horas, eu nunca mais nem olhei o relógio. Não quero saber que oração. Dane-se. Mas foi muito pesado nessa época. Foi bem pesado pra eu me desvincular e me liberar disso. Foi bem, bem, tipo, gente, não é lenda urbana. Aconteceu mesmo. Muito, muito pesado. Mas, assim, ó, foi engraçado que depois a gente teve essa associação. Assim, hoje em dia eu dou risada. Mas sim, sim, hoje a gente dá risada, cara. Que, cara, né? Foi punk. A gente viu aquelas cenas do filme, né? Eu me esqueci, cara. Então, eu vou introduzir a história de como a gente, né, descobriu todas essas questões. Michelle tinha uma amiga e, assim, como toda religião, gente, tem pessoas boas e pessoas não tão boas. E o foco dessa pessoa era a Michelle, entendeu? Então, era uma coisa muito pessoal, sabe? Então, se a Michelle falasse, eu vou, sei lá, em tal lugar, ela fazia de tudo para estar naquele lugar, para se envolver. E o foco dela era sempre a Michelle. Fanatismo total. E assim, como eu cheguei depois, eu não sabia qual era a dinâmica, eu não vi nenhuma maldade naquilo. Michelle sabe, tipo, eu nunca cheguei em você e falei, ai, fulana, não. Aí quando eu comecei a morar na casa da Michelle, e aí eu comecei a ter sonhos, eu comecei a foi um pouquinho antes de morar na tua casa, foi logo quando eu tava morando. Não, foi lá mesmo. Se você ter sonho uma vez, você viu também alguma coisa indo pro quarto. Sim, sim. E aí o que acontece? No meu sonho ficou muito claro que essa pessoa estava, que assim, como de novo, gente, como toda religião tem gente boa, tem gente que não é tão legal. Então ela estava mexendo na questão mais pesada da Umbanda, entendeu? Para atingir a Michelle. E no meu sonho deixou muito claro que era para Michelle perder tudo, não ter vida amorosa, não conseguir emprego, entendeu? E assim, tava acontecendo todas essas coisas na vida da Michelle. Ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, gente. Tudo ao mesmo tempo. O carro começou a quebrar e seu carro era super bom. Né? Tudo. E de fato, então, na época eu saía com uma pessoa que perdi também. Eu saí do trabalho, né? Fui mandada embora. Aí depois teve a questão do carro. Vixe, tudo. Não, tipo, começou a dar muito errado, né? E assim, eu lembro de ter comentado com você um pouco antes de dar todo o estopim, que eu falei, Michelle, eu sonhei tal coisa, e eu lembro que eu fiquei com medo de te contar que eu tinha visto que vinha dela. Sim. E eu falei assim, mas eu vi, né? E aí, beleza. E eu ainda falei, eu lembro de ter falado pra você, só observa, não vai pelo meu sonho. Isso eu lembro de ter falado para você. Sim. E aí, beleza. Aí começou a observar, começou tal. E aí, teve uma vez de madrugada que eu acordei, que aí que, né, essas coisas de ter visto, e eu vi uma caveira muito forte, olhando para mim, porque eu tinha contado para Michelle. Sim. Entendeu? Então, nossa, me arrepia, porque eu lembro de acordar. Eu lembro, contando. E aquela caveira me olhando, tipo, em cima de mim, assim, caramba, cara. Tá vendo, gente? Aí... Porque a gente não podia ver o filme, não tinha como dar bom. Exatamente. Então, depois disso, ver o filme foi... E aí eu comecei a orar, e eu sabia que aquilo lá estava me observando. E aí eu comecei a orar, e de alguma forma aquilo, tipo, não podia, porque não era para mim, mas ele tava pé da vida. Observando. Ele, entendeu? Não era um olhar fácil. E aí eu vi entrando no quarto da Michelle, e aí eu não, a Michelle começou a observar, e ela chegou nessa pessoa, meu Deus.
Chegou na pessoa e falou assim: olha, eu vou ter que me afastar de você, porque o que está em você está me atingindo. Meu, lembra como ela ficou possuída? Louca da vida. Puta da vida, louca, 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 ela não entendia. E assim, e antes de eu falar isso, teve ainda um episódio no meu aniversário, que eu tava muito mal, e ela queria fazer o meu aniversário, gente, do jeito dela, sabe? Tipo, nada a ver. Né? Era o meu aniversário, e eu tava tão abatida naquele momento que eu não queria fazer nada. E eu falei assim, olha, eu tava procurando emprego, né? Eu disse, olha, eu não quero nada, me dá R$ 20 para eu... lembra que eu falei, até comentei com você, eu falei assim, me dá R$ 20, ou sei lá, R$ 10, seja só para poder imprimir mais currículo, para eu poder procurar o trabalho. E a pessoa não queria, gente, ela queria fazer do jeito dela. Então aí foi o limite, né? Que aconteceu isso, que naquele dia acho que a gente ainda até saiu você e a Dai, né? Se eu não me engano, a gente tomou uma coca. E no dia do meu aniversário. E depois, aí eu cheguei e falei isso e a pessoa ficou possessa, gente. A pessoa ficou louca, 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 louca. Nossa, louca, um Porque é olhar. como se ela tivesse sido descoberta. Tipo, como que você sabe disso? Sim. Entendeu? E tipo assim, eu fico a me questionar, né? Quando a pessoa é inocente, ela deveria ter tomado um susto. Tipo, do que você tá Sim. falando? E foi o oposto disso. Ela tava tentando Sim. se justificar. Tipo, Se não, fez não de... vou sair da sua vida. Não, e se fez de doida, como se ela nunca tivesse feito nada, que ela não tivesse. Como se ela não tivesse realmente entendendo o que eu tava falando. Tipo assim, do que você tá louca? Do que você tá falando? Foi tipo um negócio assim, sabe? E olha que sério, foi tão sério que até a amizade minha ela fez eu perder. Bom, não perdi porque era amizade minha, então depois o que é da gente volta, né? Só voltou. Uhum. Mas na época, até uma amizade que eu tinha muito forte, eu perdi por causa dela. Incrível, gente. É porque, gente, você quer saber se a pessoa realmente gosta ou é boa na sua vida? A pessoa sempre vem somando, É. nunca subtraindo. Não existe essa de escolher, porque você é minha amiga, não posso ter amizade com fulano. Não existe isso. E, cara, mas olha, foi bem pesado isso. Nossa, não Porque, aceitou assim, a minha mesmo. mãe sempre falou, a Débora, eu tenho medo dos seus sonhos, porque os meus sonhos, eles não acontecem sempre, de novo, é bom falar isso, eles acontecem esporadicamente. Ainda bem, né? Ainda bem. Exatamente. Graças a Deus não é nada de revelação, senão eu já Temos tinha aqui jogado na cena. uma premonição, sabe, a louca? Uma premoni... Como é? Não é Né? premonição, Não, fala, mas uma vidente, a louca. uma vidente. Só eu realmente é uma coisa que eu vejo algo que já está acontecendo. Nunca adivinho nada, né? Não é nada que tipo não estivesse Já estava acontecendo. tudo sendo tramitado. Exatamente. Então, cara, foi uma das experiências assim de histórias, né? Eu tive uma outra muito engraçada. Não é engraçada, não, gente. Na verdade, sim, é engraçado. Hoje é engraçado, né? Mas no dia, porque, como, repito, eu sempre gostei de ver, de escutar lendas, de escutar coisas de terror, de filme e tal. Ó. E aí, um dia, eu estava em casa sozinha, assistindo O Exorcismo de Emily Rose. E esse filme também é bem pesado, né? E aí, eu estava lá linda e plena no meu sofá, porque eu gostava de ir lá no sofá. E na época, gente, eu tinha mania de colocar o som do DVD no aparelho de som, para ficar bem forte, sabe? Sim, isso para todos os filmes que eu ia ver. Som surround. Som surround. E aí eu lembro que eu tava vendo, coloquei no som e coloquei o controle em cima do encosto do sofá. E eu estava deitada. Então, assim, eu não tinha como tocar no celular, ou no controle. E estou eu lá, linda e bela, vendo o filme. De repente, quando, né, não mais, de repente, o som apaga. Ele desliga sozinho. E liga sozinho. E, tipo, na hora eu tomei um susto, né? Será que eu toquei no controle, né? E eu me mexi no sofá pra ver. Só que o controle não tava, no sofá tava em cima, né? Onde eu não tinha alcance. Na hora que eu olhei, gente, aí eu fiquei desesperada. É aquele momento que o olho arregala e o pó tranca. E eu tava sozinha em casa, fiquei desesperada. Aí o que eu fiz? Eu saí acendendo todas as luzes e continuei vendo, só que com a luz acesa. Muito corajosa. Então, gente, sabe aquelas pessoas do filme a criança de terror que fala, vai atrás. não vai pra ali, ali tá o bicho. É a Michelle. Eu me tornei a pessoa que eu mais julgava. Até hoje eu falo, quem é a pessoa retardada? Porque até hoje eu vejo, né? Quem é a pessoa retardada, gente, que vai lá atrás? Sabe que vai lá, vai morrer. Pra que ela vai lá? É a Michelle, gente. Tá vendo? É assim.
Ai, gente, agora vem umas histórias assim que eu já escutei. Aí são histórias de tios, né? De tios, de mãe. O meu tio tem uma muito engraçada. Não é engraçado, né? História que aconteceu com ele. Se é verdade ou A não, gente vai rir. eu não Não sei. importa, gente. Não Mas importa. ele conta que teve uma época que eles moravam, que ele foi internado em manicômio, essas coisas, né? Foi ele, acho que foi ele e meu outro tio. Os dois foram juntos internados. E aí ele conta que de madrugada, às vezes quando ele ia no banheiro, ele escutava, tipo, batendo porta, ele via, tipo, via caveira, ele via vulto. Isso ele conta, né? Eu não sei se é verdade. Ele fala que eles, tipo, era... Se ele viu, viu. A gente vai que continuar. era... Ele falava que era um lugar horrível, tipo, que eles escutavam muito barulho de porta de madrugada, assim, eles escutavam muito grito, escutava as portas, né, batendo, essas coisas. Eu fico, gente, imagina você ficar num lugar desse assombrado. Que desespero. Esse é meu tio que conta. Uma outra história, Nossa. quem me contou foi a minha mãe. Ela fala que quando ela era pequena, lá na casa, né, onde ela morava, tinha... Uma vez eles saíram, não sei se estava ela com algum irmão, algum dos irmãos, e eles foram olhar em cima do telhado, porque eles queriam ver, não sei o que eles queriam ver, e quando eles viram, tinha, tipo, primeiro tinha uma figa, eles viram uma figa, assim, e aí, de repente, eles viram, tipo, um diabinho passando. Eu não sei qual é a ligação de um com o outro, mas eles viram o diabinho passando. É, porque se aquilo pode ter sido consagrado para algum tipo de entidade, né? Então, eu não sei. Aí ela fala que eles ficaram morrendo de medo, né? Porque eles, tipo, Lógico. eles olharam, tipo, Você você viu? jura? Eu vi, tipo, os dois viram, eles viram, é real. Então, eles viram esse diabinho passando. E uma outra vez, acho que essa história, se eu não me engano, foi meu pai que contou. Ele tava... Eu à noite, eu tava voltando de algum lugar. E tava, eu não sei de onde que eu tava voltando e fazendo não sei o que, gente. Mas eu sei que eles tinham que pular um muro para poder chegar onde eles tinham que chegar. E aí, ele conta que viu, tipo, um olho, um negócio de fogo, um negócio muito estranho. E que ele, acho que tava com alguém, saiu correndo que nem um louco, porque ele viu esse... Nossa, agora não sei do... Ele viu esse olho de fogo, era como se fossem dois olhos de fogo, assim. E eles saíram correndo Nossa. desesperadamente. Acho que eles estavam indo de algum lugar e eles tiveram Se que eles pular o muro. se eles tivessem esperado, eles teriam escutado. Sou eu, bola de fogo. É, Cover mas eles não ficaram, né? Entendeu? Não ficaram. Diferente de mim, Se eles fosse a saíram Michelle, correndo. tava lá. Entendeu? Se eu tivesse A Michelle tava lá, lá dançando. Sou eu, bola de fogo. eu ia Cover. lá, entendeu? Gente, eu acho que eu sempre tive um parafuso a menos, porque eu lembro quando eu era pequena, tinha um filme que eu assistia que ele se chamava Bigman. Não era Bigman, acho que era Bigman, porque tem um mundo de Bigman que é da Não, cultura. Big Man não era filme. Não é esse. É. Era um nome assim. Tipo, imagina que o nome é esse, tá, gente? Eu não lembro se o nome é esse. Mas tinha um filme que na época ele era meio de terror. Era de terror, né? Então as pessoas, era assim o filme, ó. Nossa, muito antigo. Não sei se alguém aqui já assistiu esse filme. As pessoas olhavam assim no espelho Eu provavelmente e não, repetiam esse certeza. nome 5 vezes. Quando elas repetiam esses nomes 5 vezes, Ah, Beetlejuice. não, ele aparecia e ele matava elas. Esse cara ele foi morto por um enxame de abelhas. E quando elas faziam isso, ele voltava com a boca cheia de abelha e matava essas pessoas. Nossa, que filme educativo. Crianças, Muito ó, tá vendo uma educativo. indicação. Tá Gente, vendo indicação para você. não deixe seu filho ver Esqueçam isso. Peppa Pig. Assistam filmes assim, entendeu? Gente. E foi assim que ela foi Eu educada. era retardada, porque eu via esse filme e eu queria fazer igual. Aí eu olhava no espelho e Queria ficava matar. repetindo o nome, sabe? Aí eu saía às vezes para ir na padaria à noite, que meu pai pedia alguma coisa, e aí tinha a garagem era grande, né? E aí escuro, antigamente era muito mais escuro, né? Você saía na rua, à noite parecia que era até mais escura, né? Que acho que como tem muita iluminação, o céu acaba ficando mais claro e isso reflete, né? Então é Na mais verdade, é o claro. oposto. Quanto menos iluminação, mais claro o céu tá. O problema é que nessa época Não, é porque tinha aqui em São iluminações pontos Paulo. específicos. Não, aqui em São E Paulo, aí sabe o dava que a impressão. acontece? Aqui em São Paulo, pode reparar, quando tem muita nuvem, fica mais claro, porque a luz reflete na nuvem. E aí fica mais claro. Quando tem menos nuvem, fica mais escuro. Mas quando. E aqui, normalmente, a noite é muito. Não pode reparar. Pode reparar, porque Eu a vou nuvem é reparar. teoricamente Que eu branca. reparei exatamente o oposto. Não, Quando pode não tem reparar. iluminação, nossa, a luz fica forte, as estrelas até aparecem. Então, quando tem. Então, mas é quando o céu não tá nublado, né? Ou não tem nuvem, né?
Aí você consegue ir, fica mais escuro. Eu percebo isso aqui porque eu fico bem na janela também, reparando, né? Isso é retardado, enfim. E aí, Te percebemos desde criança. Aí eu saía, né? Tipo, Michelle, vai na padaria. Aí a gente escurecido. Aí eu pegava e lembrava desse filme, e lembrava desse cara e ficava olhando assim, como se tivesse alguém me vendo, sabe? Saía correndo. Até o portão. Ela criava as próprias histórias. Abria o portão correndo e saía correndo. Aí eu ia pra assim na rua e ficava olhando pra ver se tinha alguém me seguindo. Gente, eu era retardada mesmo, sempre fui, desde pequena. Eu fazia isso. Não, Tá vendo? Então eu seria essa adulta que ia lá, entendeu? Ia atrás do fantasma. Muito retardado. Então, e aí meu pai contou essa história de que ele, né, ele foi. Eles saíram correndo, tiveram que pular o muro, porque, né, ficaram desesperados e tal. E teve uma outra também, de um outro tio que me contou que lá, ele morava na época em Bugaçu, Cipó, né? Acho que você conhece. Conheço Cipó. E aí, ele, na época, esse lugar mato pra tudo que é lado, né? E aí eles falaram que tinha um lugar que tinha tipo uma caipora. Era tipo uma caipora, um bicho do mato, assim, que tinha, e que à noite, assim, às vezes passava, eles escutavam, subia, escutava coisa, e via, assim, tipo, umas coisas no meio do mato, e que uma vez eles estavam passando com o carro, sei lá, e aí viram e saíram correndo, uma coisa louca. Ele contava, assim, umas histórias assim. E essas histórias, eu acredito. Eu realmente acredito nessas histórias do interior, sabe? Do interior, exatamente, porque esse era do interior. Ele falou assim, gente, a gente tava lá. Eu não lembro se ele falou que o carro quebrou e eles estavam lá esperando, não lembro, mas eles estavam desesperados de sair correndo, porque eles viram, né? E saíram correndo, e não foi só uma vez, ele contava, né? A gente, e realmente, no meio do mato deve ser um desespero. Eu tenho algumas histórias. Tem história. Eu tenho algumas histórias da minha família, mas eu quero contar a história que eu ouvi numa cidade. O que acontece? Quando eu era mais nova, mais criança, minha mãe não tinha dinheiro, então meus tios levavam a gente dormia nas fazendas, no sítio dos outros, porque levavam a gente, certo? Não era uma coisa tipo, a gente planejava. Então eu chegava lá, a gente conhecia um monte de gente de tudo quanto é tipo da cidade, né? Porque a gente estava lá de. Beleza. E era interessante que, assim, chegou o pessoal de São Paulo, então via muita gente, sabe? Tipo, que é aquela cidade bem de interior mesmo. A história é a seguinte. Tinha uma casa tipo, na entrada da cidade, muito velha, muito velha, muito velha. E é uma cidade que tem rio, que as pessoas vivem de pesca, essas coisas. E aí essa casa estava muito velha e estava passando lá naquele dia como é que era? Era um homem com as filhas. E elas falaram assim, a gente vai lá no mercado comprar algumas coisas, uns lanches e eu volto para cá. E aí pegou o carro e foi pro mercado, porque é longe. Desceu e o mercado, essa casa era no caminho. Quando eles passaram a primeira vez, eles viram uma mulher com umas crianças em casa. E aí as crianças ficaram lá, tipo, dando tchau, não sei o quê. E aí, na volta, eles pararam, tipo, não sei por que eles pararam, alguma coisa chamou eles, e eles viram aquela coisa, tipo, uma família muito pobre. E aí ele parou para conversar com aquela mulher, né? E aí conversou com aquela mulher, e ele pegou e falou assim, o que você tá fazendo? Eu falei assim, então, tá vendo, eu tô com fome, meus filhos aqui, eu tô esperando meu marido voltar com as coisas, e a gente tá aqui com fome. Ele pegou e falou assim, olha, eu acabei de ir no mercado, então eu vou dividir com você, né? Deu comida para eles, não sei o quê. E ele, obrigada, obrigada. E conversou com aquela mulher e tava com as meninas, né? As filhas dele junto. E voltou para casa. Quando ele chegou na casa, a mãe falou assim, eu tinha comprado, sei lá, 4 refrigerantes, trouxe 2, porque eu dividi com a mulher, não sei o quê. Aí a mulher, né, dona da casa, falou assim, nossa, mas você dividiu com quem? Né? Pra, tipo, caramba, tem alguém na cidade precisando, né? Ele falou, sabe aquela casa velha da entrada, não sei o quê? Ela, tem certeza que foi naquela casa? Tenho, a mulher, ela tem os filhos assim, 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 assim. Essa mulher ficou branca, pálida, pálida. E a menina falou, eu até brinquei um pouquinho com as crianças enquanto eu estava conversando com ela, não sei o quê. E a mulher pálida. Ela falou assim, sabe o que acontece? Essa casa era de um pescador, de um cara que vivia de pesca. E um dia ele foi pescar e o barco dele deu problema, não sei o que, ele morreu. E aí essa mulher ficou louca, porque antigamente as mulheres não conseguiam se sustentar sozinha, então ela tacou fogo
na casa com ela e as crianças dentro. Nossa! Por isso que ela é toda escura, aquela casa. Não é porque ela é tão... Além de ser velha, Aham. é porque tem a questão de ter sido aqui. Então, morreu ela e as crianças lá dentro. E aí tem gente que ainda vê ela lá esperando o marido com os filhos. Mas isso daí é uma história de quando eu era criança. Que, tipo, Nossa! não era uma mulher nova. Aham. Aconteceu mês passado. Sim. E tem Entendeu? E gente. ele falou, Mas hoje em dia. Você lembra a cidade que é, não? cara, eu acho que foi no interior do Paraná. Entendeu? Eu não vou lembrar o nome Aham. exato da cidade, Gente, porque era que tem muito lugar assim, né? Que tem gente que ainda que vê, né? Que sim, acontece. sim. E por ele ser de fora, né? E a gente tá falando aí dos anos 90, sabe? Tipo, 80, 90, não era de agora, quando eles contaram essa história, né? Mas eu tenho uma história bem mais punk, mas aí já é com a minha família, já não é a lenda urbana, Aham. entendeu? É a história da cidade. Mas Eu ia eu fiquei. falar uma que agora eu esqueci, que era também assim de lenda. Ah, lembrei que é lenda, né? Que todo mundo antigamente falava. Até na minha época tinha existia meio que essa lenda, que é a loira do banheiro, né? Acho que essa é Ah, a mais. nossa, o que eu fui zoada, até hoje eu não ligo de que me chama de loira do banheiro, porque, Porque, se eu não me engano, a minha mãe falou que já viu. Teve tios meu que falou que viu, que é uma lenda muito tá antiga. vendo? Eu não Mas posso sair de assim, um banheiro, não entendeu? Eu não posso pode. ir num Sabe o que é banheiro, que engraçado? às vezes vai... Que teve uma vez, foi muito engraçado, porque dizia-se que ela saía com o olho tudo cheio de sangue, né? A lenda diz que é uma coisa assim, né? E tem um primo meu, acho que eu contei pra você, não lembra? Que ele não acho que não deve comer tomate até hoje, porque uma vez estava almoçando eu, ele e outros dois primos meus. E como a gente sabia que ele era muito medroso, porque às vezes a gente sentava, ficava contando historinha de terror e ele ficava se cagando. Nesse dia, era de dia, estava almoçando, ele estava comendo tomate, a gente começou a zoar ele. Falou assim, sabia que esse tomate aí, ó, é do sangue da loira? Não sei o que, começou a zoar ele, gente. Ai, mas esse menino, ele nunca mais ele Bichinho quis não comer come tomate. tomate até hoje. Gente do céu. E aí, a gente, não, você não pode comer esse tomate, não, porque esse tomate é sangue da loira, você não pode comer. Não. Gente, ele começou a chorar, sabe? Ficou todo desesperado. Ai, coitado. Ai, a gente era mal. Ó, eu vou ser muito sincera, né? Teve uma época da minha vida, adolescente, o pessoal começou a mexer com umas coisas de magia, tal, né? As coisas pesadas. Aí, uma vez eu tava curiosa. E eles falaram, vamos fazer a brincadeira do copo. Uhum. Que teoricamente seria mais leve. E eu falei, eu quero assistir. Uhum. O bicho chegou uma hora que deixou muito claro que chegou uma hora que a menina incorporou, olhou para mim e falou: enquanto você não sair daqui, eu não vou fazer nada. Eu fui expulsa por uma incorporação. Ai, Jesus. E Gente. aí teve uma outra vez que eu estava no colegial e eu cresci em igreja, né? E nessa época eu estava bem religiosa, não extrema, tipo, sabe aquele momento que você tá só querendo estudar a Bíblia? Tava naquela vibe, né? Bem. E aí o pessoal se juntou na escola e eu fiquei lá também. E eu não sabia que eles estavam querendo, tipo, como posso dizer, mexer com essas coisas de incorporação, de vida passada, não sei o que e tal. Todo mundo sabia que eu. E eu tava lá, tipo, por pura curiosidade, sabe? E aí de novo, eu fui convidada a me retirar, porque eu era a única, entendeu, religiosa É. dali, e não tava acontecendo nada, não tava acontecendo nada. Mas também você Então quer, é onde você quer se assim, meter? Você é o meu lado contrário, sabe? Eu corro para as coisas, né? Você, sabe? Eles expulsam, eles não querem. eu sou expulsa pelos bichinhos. Nunca vi, gente, eu nunca vi. O meu irmão teve várias experiências. Nossa, eu vou contar que É. experiência de ver. Sabe o que é O meu engraçado? irmão Porque teve. quando a gente é criança, isso se perdeu muito, né? Mas não sei você, mas a gente gostava muito, principalmente eu, os meus primos, quando a gente se reunia, a gente sentava, ficava contando várias histórias, lendas. Às vezes até os nossos pais estavam e contavam essas histórias. Exato. E a gente gostava, né, de saber. Eu não sei, hoje em dia, acho que não deve ter, né? Acho que os pais não devem mais Eu tenho contar uma essas história de coisas. família bem pesada com essas coisas aí. Não digo pesada, digo pesada porque meu avô apanhou do bicho. Ah, eu Mas eu acho lembro, que eu você vou me deixar contou. isso. Essa é uma história Mas acho que longa.
Eu acho que eu vou deixar isso para uma parte 2, É, que a gente vai falar disso, de sim. lendas. Aí eu conto o dia que meu vovô Lendas, apanhou. contos e fábulas. A gente só não contou a gente Saci Pererê porque todo mundo já sabe, entendeu? É que a gente não tem cavalos para ele trançar nos rabos do cavalo, entendeu? É, Só por entendeu, isso. gente? Só por isso. Mas E eu aí, quero você gosta que saber. trancem o seu rabo? Gosto. Eu quero Como tá saber o seu se rabo? vocês têm alguma história, gente. Conta pra Você já gente. ficou acordada às 3 horas da manhã com medo, orando? Ou você já Que sabia que era existia horário de horário de verão? verão? Conta pra gente. A gente quer E aí? saber, porque tem muitas lendas, muitas histórias que pessoas Ah, viveram. Eu quero saber, gente. Conta aí. Conta. Eu mas gosto eu de quero deixar terror, uma então coisa conta pra bem mim. clara, gente. Eu não vejo essas coisas que aconteceu, tipo, esporádico. Eu tenho medo dessas coisas. Se alguém perguntar pra mim, Débora, você quer desenvolver bosta Gente, eu nenhuma, me deixa continuo com quieta, medo e só que hoje em entendeu? dia eu não vou mais pra cima, não. Eu escondo mesmo embaixo da coberta, tá? A gente cresce, a gente fica medroso. Nossa, eu sempre fui. Eu não tive essa coragem só, não. Eu sempre fui Não, eu medrosa, não era corajosa, eu era entendeu? retardada, né? É diferente, são coisas diferentes. Então, tá vendo? É por isso que eu falo, eu prefiro ser uma covarde viva do que uma corajosa morta, tá Eu vendo? Não tem essas também, eu coisas. também. Hoje em dia eu entendo, né? Quando a gente é criança, a gente não entende esse perigo. Agora eu entendo. Então eu prefiro ficar quietinha, me cubro abaixo da coberta. Exatamente. Me conte, quero saber se vocês Exatamente. também já fizeram algo do tipo. Conta aqui pra gente nos comentários. Manda lá no Instagram também o seu caso, pra gente fazer uma parte 2, porque eu não lembro agora Vou de nenhum outro fazer. caso. Uhum. Enfim, é isso, Eu gente. tenho várias. Isso Entendeu? foi em Sim. homenagem ao 31 de outubro, que já passou. Esse foi o A gente nosso. tá gravando hoje, sexta-feira, dia 6. Foi o nosso especial de Halloween. Exatamente. Tá bom, Entendeu? gente? Com um atraso, mas. Mas tudo bem, o importante é acontecer. Então, gente, ó. Um beijo. Beijunda pra todo mundo e até a próxima. Até. Tchau. Solta o som, DJ! Solta!